23, tem um alerta lá também, né? Um sinal de alarme para 23 casos na região de Piracicaba, sendo que a incidência também de casos na cidade de Rafah é sim apontada lá como um fator de atenção, registra 379. A gente até está em contato com a Assessoria Técnica de Saúde Pública do Governo do Estado de São Paulo para entender exatamente, né, como é que é feita essa análise, esses dados que ficam disponíveis. Então, todo mundo que acessar o site acaba conseguindo identificar, ver, né, esses indicadores lá no site dengue.sp.gov.br/dengue. Isso é divulgado, atualizado com frequência, exatamente para a população poder acompanhar, assim como as prefeituras também, e montar estratégias para que dê mais segurança para a população, né? Seja em prevenção, seja também em diagnóstico ou até em tratamento, no caso. A Natália Franceschi, é isso? Natália, me corrija se eu pronunciei corretamente seu sobrenome. É isso mesmo, Sandra, Natália Franceschi. Seja bem-vinda, Natália, então, assessora técnica em saúde pública do governo de São Paulo. Eu estava aqui exatamente falando, né, do painel de controle, os indicadores que estão sendo mostrados para a população em relação à DRS de Campinas, de Piracicaba, os dados que estão sendo divulgados na própria cidade. E aí eu comentava a respeito de alguns indicadores lá, né, sobre faixa etária mais comum, população branca que é mais infectada. Aí tem a questão de incidência que chama a atenção para o município de Rafah, que é super pequenininho aqui, mas que está em alerta lá. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente desses termos, né, e o quão relevante é a gente saber disso. Claro, Sandra. Então, na verdade, o coeficiente de incidência é o número de casos a cada 100 mil habitantes. Então, esses municípios menores, com um coeficiente de incidência muito grande, é um grande alerta, é um medidor, assim, né? Como que eu vou dizer? A gente tem que ficar extremamente alerta, porque o maior coeficiente de incidência, maior número de casos, proporcionalmente para a população daquele pequeno município. Uhum. Então, pode parecer um número pequeno de casos confirmados, mas considerando proporcionalmente a outras cidades, chama a atenção realmente, né? Muito, demais. Então, quando cidades menores, geralmente, obviamente, com menos casos, a incidência é maior. Então, é um número que ele é proporcional. É um índice que ele é proporcional à população daquele município. Lá no painel, ele não exemplifica, por exemplo, a questão do índice larvário, né? Que isso também ajuda a, pelo menos da parte de monitoramento, a saber se há uma preocupação ou não em diferentes bairros, por exemplo, da cidade, né? Isso, na verdade, o índice larvário, ele é um outro índice. Quem faz é a equipe da Extinta SUSEM, né? Eles que fazem esse monitoramento, mas não é porque não tem o painel que os dados não são monitorados, né? É extremamente importante nós sabermos a questão dos índices larvários, porque nesses locais é que eu vou saber quais os tipos de recipiente, qual é o local em que eu tenho os meus maiores índices de infestação por larva do mosquito Aedes aegypti, né? E por local, por bairro e por tipo de recipiente. Sim. Agora, o que está disponível ali, até em relação à faixa etária, né, da maioria dos doentes, que a gente percebeu nas duas DRS, que pegam ali da faixa dos 20 aos 50 anos, e que é mais a população branca. Isso também é um fator importante, ou são fatores importantes? Sim, acho que todos os índices, né, são muito importantes, né, todas as questões sociodemográficas, não só para a dengue, mas como para todos os agravos, elas são de extrema importância para a definição de políticas públicas.
Então, onde eu tenho um grande número de casos de pessoas acometidas na faixa etária produtiva, né, que é a faixa etária em que as pessoas estão no trabalho, para nós é muito importante para a definição de políticas públicas, né? Dados sociodemográficos também, como sexo, raça, cor, são de extrema importância também. Sim, e aí a gente quer exatamente saber, diante do avanço desses casos, né, desses sinais de alerta que tem ali, ou por faixa etária, quais são as medidas que vêm sendo adotadas para tentar amenizar esse impacto social? Na verdade, nós temos semana retrasada foi instalado o COI, né? Que é o Centro de Operações de Emergência no Estado de São Paulo. Ele é um centro que faz parte não só da Secretaria da Saúde, assim como outras secretarias envolvidas, como a Secretaria da Casa Civil, Secretaria da Casa Militar, Secretaria de Segurança Pública, Educação, entre outras. E já teve algum resultado, Natália, em relação a isso? Sim, são várias vertentes, né? Vários locais trabalhando em conjunto. Então, tivemos na semana passada uma capacitação dos agentes da Defesa Civil, onde eles vão ajudar os agentes de controle de endemias na questão de eliminação de criadouros. Nós tivemos também várias parcerias, várias reuniões com a Secretaria de Educação, né? Então, as regionais das Secretarias de Educação, elas vão incluir pautas sobre dengue em relação a conteúdo escolar. Então, para a gente isso é muito importante. Todo o reforço, né, de toda a população é muito importante, em todos os meios. E isso, eu imagino que em todo o estado. Tem alguma atitude mais específica aqui para a nossa região? Na verdade, isso é para todo o estado. Especificamente da região de Campinas, eu não vou conseguir, neste momento, te pontuar, porque as questões relacionadas a controle de vetor são atividades que os municípios têm que exercer. Então, essas atividades diferenciadas, elas são executadas pelos próprios municípios, mas eu posso te dizer alguns exemplos. Existem municípios, em relação ao controle do vetor, que eles estão trabalhando aos finais de semana, né, em horários estendidos, porque assim, a nossa recusa, né, para atender, para os agentes de endemias serem atendidos, existe muita recusa, né, ou casas fechadas, imóveis fechados, ou recusa mesmo, que o próprio município não deixa o agente entrar. A gente até trouxe um exemplo da cidade de Valinhos, que tem uma dificuldade dos agentes fazerem esse monitoramento dentro das casas, né, porque os moradores mesmo são resistentes. Exatamente. Então, nós estamos em parceria com a Defesa Civil, os agentes da Defesa Civil conseguirem ir conosco ou com os agentes, né, com eles, fazerem a visita. Temos parcerias em alguns locais com os agentes comunitários da saúde, que são agentes que são mais conhecidos no território, então a gente está conseguindo fazer esse trabalho também com a atenção básica, e esses trabalhos diferenciados, horários estendidos, então você pega o munícipe que já voltou do trabalho, né, ou aos finais de semana, em que as pessoas geralmente não estão no trabalho, estão mais em casa, então a gente consegue êxito nessas atividades. Sim. E hoje o estado está iniciando, né, a vacinação em alguns municípios que conseguiram, por meio do Ministério da Saúde, a vacina, né, para serem aí imunizadas os adolescentes, né, na faixa etária que foi determinada, mas não existe nenhuma novidade dessa ampliação da imunização para mais cidades do estado, por enquanto. A princípio não, Sandra. A princípio, na verdade, foram os critérios de elegibilidade, né, que o próprio Ministério da Saúde elencou, né. Então, a princípio, foram os municípios da região de saúde do Alto Tietê, né. Foram diversos critérios estabelecidos. Sim. Dentre eles, faixa etária, incidência, né, municípios com população acima de 100 mil habitantes. Sim. E foi essa região de saúde do estado de São Paulo que foi a eleita.
Ainda não existem previsões de ampliação, porque o laboratório produtor ele tem uma capacidade de produção de vacinas. E essa capacidade está no seu limite. Então, ainda não tivemos nenhuma sinalização por parte do Ministério da Saúde em relação à ampliação da vacinação. Enquanto isso, fazemos aqui o nosso papel de ajudar nessa orientação para a prevenção mesmo. E quero agradecer a Natália Franceschi, que é assessora técnica em saúde pública do governo do estado de São Paulo, falando aqui com os nossos ouvintes. Obrigada pela atenção, Natália. Eu que agradeço, Sandra, sempre à disposição. Muito obrigada. 3h05.